toda a nossa bagagem teórica que a gente tem, ela nos dá um suporte, mas quando queremos tocar o coração de um professor da EBD, a gente vai tocar com o Espírito Santo. A gente pode saber muita coisa ou não saber quase nada, mas quando a gente entrega nas mãos do Espírito Santo, aí as coisas acontecem, porque aqui a gente não vai só ensinar a parte teórica, a gente vai estar em batalha espiritual, a gente vai ensinar coisas da Bíblia, né? Então, quando eu estava preparando esse estudo, teve um momento assim que eu falei assim, não, peraí, eu não quero só falar a parte teórica da aprendizagem, tudo, porque eu quero que aquele professor que está indo para a aula, ele entenda uma visão geral da aprendizagem, mas que traga contribuições para ele no seu dia a dia como professor. Porque é isso que vocês querem. Eu sou professora da EBD, eu quero uma coisa prática, que eu possa fazer. Então, quando a gente fala assim, aprender em aprender, é como se a gente estivesse falando assim, um meta-estudo, né? A gente está falando assim, a gente sabe que existe uma aprendizagem, só que a gente tem que aprender como que se aprende. Então, eu fiz o magistério no ensino médio integral, que eu aprendi a ensinar crianças até o 5º ano a alfabetização, aprender a serem pessoas que saibam fazer contas, português, matemática, isso aí é o básico. Então, só que aí a gente chega na Secretaria de Educação, vamos fazer um avanço aí, né? Chega na Secretaria da Educação, acontece a pandemia. E aí você vai alfabetizar como? Uma criança especial ou uma criança com dificuldades numa turma, se você foi ensinada a usar quadro de giz, quadro branco, e de uma hora para outra você está reclusa num lugar e alguém fala para você, de agora em diante você vai dar aula online. Então, nós não tivemos que aprender, os pais também não tiveram que aprender, serem forçados a aprender, e aprende. Quando você é obrigado, você aprende. Mas quando eu teve um ano, em 97, 96, eu estava na escola classe 13. E lá eu era coordenadora do supletivo. Então, eu propus para o supletivo uma técnica diferente de aprender. Eu fiz um levantamento de necessidades, o que eles gostavam de ouvir, e eu vi quais eram as músicas, fui na escola de música, baixei as músicas que eles gostavam, Legião Urbana, Amado Batista, então, músicas sertanejas que eles gostavam muito de ouvir, para que utilizasse a geografia, história, português naquelas músicas, para terem motivação para aprender. Bem, quando a gente ensina para professores, nós pegamos professores que são novatos, que estão com gasto todo, né? E aqueles professores que são mais antigos, né? Eu estou falando para vocês que eu sou bem antiga no ensino. Mas quando você chega numa instituição que você vai ensinar, depende da motivação da pessoa. Se a motivação é para continuar na escola como uma escola particular, aí se ele não seguir conforme a dança, então ele sai da escola, né? É imposto. Mas na Secretaria de Educação você pode propor, mas se a pessoa não quiser, não põe para frente. Então, eu senti uma resistência de 2 professoras. Só que eu quero falar para vocês, irmãos, que aqui nós temos uma missão muito mais elevada. A motivação é aquilo, o carro-chefe, é a gana para você ir atrás das informações, para você aprender tecnologias. Então, a gente vê aqui, olha, que tem vários estilos de aprendizagem, formas de aprender, que a gente fica sabendo. Tem pessoas que usam mapas mentais. Às vezes você, professor, quer dar aula, aí você, não, vou fazer um mapa mental aqui para eu lembrar de todos os conteúdos. Aí tem aquele professor, né, que ele tem que ficar, ele estudou, hoje mesmo eu tive que dar aula para mim mesma sobre o conteúdo aqui, para ver se as informações ficam claras. Então, tem vários estilos. E tem outras pessoas que organizam o tempo, o tanto tempo que ele vai estudar, organizar os blocos de aprendizagem, uma matéria muito difícil, uma matéria mais fácil, para ele ter um descanso mental e os intervalos para descansar. Mas, mesmo assim, com tanta gente, tantos achismos, a gente vê também que tem crianças, tem adultos, tem universitários, tem profissionais que tentam fazer concursos, que têm baixo rendimento, não passam em concursos, e tem outros que têm um rendimento maravilhoso. Então, nessas
questões dos achismos e o que é apresentado na ciência. Então, eles falam assim, sobre técnicas de estudo. É um comportamento usado para adquirir, organizar, sintetizar, avaliar, recordar e utilizar as informações. Então, quando você tem uma técnica de estudo cientificamente eficaz, você vai organizar essa informação, o tempo que você precisa, que às vezes se você trabalha, se você vai dar aula e você está aqui, então você tem que organizar seu tempo secular e o seu tempo de preparar a aula. Mas você tem que saber o que você vai preparar, como você vai preparar e onde você vai preparar na sua casa. Se você for preparar num local, num ambiente apropriado, não vai render. Nós vamos mostrar cientificamente que não rende. Mas, para você chegar no seu objetivo, você tem que ter as metas. Não adianta você ficar tentando preparar uma aula se você não tem um objetivo. Qual que é o objetivo que eu quero que os meus alunos aprendam? Então, são os livros do Velho Testamento, que ele saiba procurar na Bíblia. Ah, mas agora tem um celular. Mas é importante, uma hora, ele usar o livro e saber procurar, saber que Deuteronômio é no Velho Testamento e Colossenses é no Novo? É interessante? Sim, porque uma hora que se acabar a tecnologia, ele tem a Bíblia. Se acabar a energia, ele pode abrir a Bíblia. Bem, então, nós queremos que os nossos alunos tenham excelente rendimento. Qualquer sistema de ensino quer que os alunos tenham bom rendimento, mas também ele quer que a pessoa tenha um estudo prazeroso, não aquela coisa cansativa, exaustiva, mas que seja prazeroso. Então, a ciência, ela fala o seguinte, que para você aprender, você tem que ter um foco contínuo, tempo de qualidade na aprendizagem. Então, tem algumas pessoas que falam assim, ah, não, quando eu estou estudando, eu gosto de ouvir uma música no fundo, ou eu posso estar aqui na frente da televisão e estou fazendo aqui meus slides, estou aprendendo. Não, isso não vale. O foco contínuo é um foco de dedicação total para aquele ensino. Na época, quando eu era psicóloga perita em trânsito, nós fizemos com vários sujeitos, nós aplicávamos um teste de atenção, e aí marcava assim, aplicava para ele fazer em silêncio e depois com um som bem alto. Teste de atenção. Todos foram com a atenção reduzida. Eu mostrava, tá vendo? Como que você é sem música. Imagine você com música alta dentro do celular ou conversando no celular. Olha a sua atenção, como ela, o mesmo teste, só que mudando as formas. Né? A segunda aplicação era diferente, não era a mesma, mas com os mesmos conteúdos, mas mesmo só mudava o formato. Aí o rendimento dele abaixava para ficar assim, abaixo da média e com silêncio assim, muito acima da média, quase superior. Então, para você observar que a atenção ela é influenciada por barulho, por estímulos. Agora, imagine o celular. Tá? E tem pesquisa que mostra que se o mesmo que você esteja com o celular longe da sua vista, mas que ele tenha notificação, tira a sua atenção. Então, se você quer um foco contínuo, você tem que mapear as distrações, para acabar com as suas distrações. Então, você quer ter um bom rendimento, estudando para um concurso, para um vestibular, a preparação do seu estudo para EBD, você tem que tirar todas as distrações. Outra coisa muito importante, também provado na ciência, a importância de você pegar no início da manhã, pelo menos 15 minutos, sentindo o sol. Por quê? Nós temos aqui células retinais que absorvem o sol. Não é para olhar diretamente para o sol, mas a luz solar matinal. Então, quando você recebe a luz solar, ela ativa substâncias da dopamina, que estimula a atenção, adrenalina, várias substâncias que são importantes para a atenção e o foco na aprendizagem. Então, quem tem a oportunidade de ter contato com o sol, auxilia. Bem, outra questão também, como eu falei para vocês, é a motivação. Motivar é ir para alguma ação. Se você não tiver consciência da sua importância como professor da EBD aqui, de ensinar,
você não vai ter motivação para preparar as suas aulas. Você não vai. Se você ficar pensando assim, ah, não, gente, fazer preparar de novo a aula. Mas se você vê assim, peraí, o meu ensino transcende para a vida eterna. Aquela pessoa que vai aprender, ela vai ensinar para a próxima geração e vai repassando. Se você começar a ver a nível macro, você vai ver o tanto que é importante o tempo que você passa aqui com seus alunos. Bem, mas nós temos também o tripé também da saúde para aprender. Não adianta você querer aprender bem se você não se alimenta, se não come as substâncias que precisam para o seu corpo. E outra coisa também, um exemplo clássico. Vai fazer um vestibular, uma prova, ou vai estudar à tarde depois de uma feijoada. O que acontece? Sono. É uma rabada. Uma alimentação rica em gordura, né? Então, a ciência mostra o seguinte: o seu corpo, ele vai, quando você se alimenta, ele vai pensar assim na questão da sobrevivência. Ele vai atacar substâncias inflamatórias no seu corpo, do tipo gordura, né? Que vai te fazer mal, ela vai focalizar nisso, ou vai cuidar da sua atenção? Primeiramente, a sobrevivência. Então, a sua alimentação para você fazer um concurso, uma prova, e para você se alimentar, para você ter foco, vai precisar de ser uma alimentação saudável, tá? Outra questão também, 8 horas de sono. Se você quer ter atenção, você precisa dormir bem. Se você quiser ter memória, você precisa dormir bem. Então, organize sua vida. E outra coisa importante, quando você dorme, o cérebro é como se fosse uma esponja. Durante o dia, ele recebe várias informações. Você está estudando, está estudando. Só que quando você vai dormir, que você entra no sono REM, que é o sono mais profundo, que faz você realmente descansar, que é depois mais ou menos de 40 minutos de sono, você entra no alfa, depois vai para o beta, aí o sono REM é aquele profundo. É o momento que as suas pálpebras, você está dormindo, mas dentro, seus olhos estão mexendo, aí a sua temperatura baixa, entendeu? Aí os movimentos do corpo começam a ficar mais relaxados, pesa, aí você entra no sono profundo, começa a sonhar. Então, nesse momento do sono REM, é importante, por quê? Porque ele vai pegar tudo que você absorveu durante o dia, ele vai como se estivesse assim, esmagar aquela esponja e vai organizar as informações, aquilo que é importante, tá? E por isso que você precisa dormir bem. Quem fala assim, eu só preciso de 10 minutos. Não, 10 minutos não, só 4 horas de sono. Está num engano muito grande, porque uma hora a conta vai aparecer. E a importância do sono é tanto para o organismo para descansar, como também a parte cognitiva. E a atividade física, gente, não preciso nem falar. A atividade física, além dos benefícios físicos, se você fizer atividade física pela manhã, você vai liberar as substâncias que dão prazer, que ativam a memória, para que quando você for estudar, você vai ter mais condições de absorver o conteúdo com facilidade. Então, se você fizer uma atividade, ou no momento de atividade também que você está lá fazendo atividade, né? Vai ter oxigenação para o cérebro e as suas ideias vão se organizar e vai ter mais facilidade de você fazer conexões até você fazendo atividade física. Então, é importante, é esse tripé aqui. Não adianta você só pensar na alimentação, mas tem que ter os três. Agora vamos imaginar também, irmãos, que vamos ver uma informação que você aprendeu lá em 2000. Você gostava demais daquela informação, mas tem muito tempo que você não estuda aquilo. Você vai lembrar? Se perde, não é? Você perde. Às vezes você foi muito boa em química orgânica. Nossa, era boa, tirava. Mas hoje, se você for ver, eu lembro de algumas coisas, mas não lembro bem. E a mesma coisa também na Bíblia. Se você deu aulas no passado de algum assunto, se você não estiver recordando, né, de forma intermitente, você com o tempo esquece. Às vezes você sabe todos os livros da Bíblia, a localização, mas se você não estiver de vez em quando lembrando, você esquece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquele aplicativo Duolingo? Duolingo, se vocês lerem a parte teórica do Duolingo, ele é muito, assim, ele está por dentro do que a ciência na área de aprendizagem, porque ele utiliza as revisões intermitentes. A primeira aula que você teve do Duolingo com as palavras novas,
um ano depois, você ainda continua vendo algumas palavras e fala assim, olha, vamos recordar aquela palavra. E se você erra, pouco tempo depois aparece um exercício com aquela palavra de novo. E se você acerta, sai, aí depois ele fala assim, olha, você vai fazer agora os exercícios do que você tem errado, para você passar para outro momento. Então, pode falar. Não, é só para línguas. E também para música, e também tem matemática também. Tá? Então, música também é muito bom. Então, gente, oi. Não, é um aplicativo. Um aplicativo. Para vocês verem, gente, a minha mãe, 78 anos, já tem 4 anos, né? 4 anos de Duolingo de inglês. E ela está no nível avançadíssimo lá no inglês, que a gente é a must, que eu estou só com 1 ano de alemão. E ela está com 4 anos. E ela está avançando, ela já consegue ler, já escreve algumas coisas em inglês para a gente. Então, vale a pena. E você usar o outro lado do cérebro, tá bom? Bem, então, teve uma aplicação de vários artigos científicos no mundo inteiro, de cientistas, avaliando a eficácia da aprendizagem. Sabe, para quebrar esses mitos que, se eu grifar, eu aprendo. Olha, quantas vezes na minha graduação eu tinha várias canetas de riscar, sublinhar, pintar, né? E depois eu vinha e ficava lendo antes um pouco da prova, lia para recordar, né? E agora, esses cientistas no mundo inteiro viram se era realmente eficaz certas técnicas comuns que os estudantes usam. Então, eles se juntaram, né? E um pesquisador lá dos Estados Unidos juntou todos esses 700 estudos e apresentou para toda a comunidade científica o que todos esses artigos foram publicados, o resultado da junção de todos. Então, o que eles falaram? Quais eram as técnicas pouco úteis, que não tem serventia de nada? Se você faz isso, pode ter certeza que não vai te ajudar de nada. E algumas coisas que alguns professores fazem também. Faça o resumo desse capítulo. Olha, resumo escrever. Sínteses de vários tamanhos sobre conteúdos que deseja aprender. Não ajuda a aprender. Perda de tempo, tá? Destacar, marcar partes destacar possivelmente importantes de conceitos serem compreendidos durante a leitura, tá? Você destacar ali. Não aprende. Gente, eu tinha várias canetinhas até de várias cores. Igual aqui, ó. Só que não até mais moderna, que é com não tinge do outro lado. Não aprende, sabe por quê? Porque fica descontextualizado. Não fixa a longo prazo. Você pode, às vezes, assim, gravar alguma coisa, você pode, às vezes, até passar na prova, mas, às vezes, ela fica... Eu vou chegar lá, mas quando você grifa, quando você vai retornar, você fica no seu cérebro assuntos descontextualizados, entendeu? Então, quando você não usa as funções mentais mais aprimoradas para aprender. Então, isso aqui não adianta. Pode falar. Como você grifar, depois de uma semana, depois você... Está descontextualizado. E tem algumas pessoas também que usam palavras-chave, imagens mentais, assim, faz aqueles desenhos para poder gravar e também não adianta. Não adianta, igual assim, descontextualizados. E outra coisa também é tentar imaginar sobre um tema quando lê e escuta. Ficar imaginando, eu vou imaginar dessa forma. Também não adianta. São pouco úteis. Outra coisa também que a gente já... Pois é, foi uma decepção. Ó, agora você vai aprender hoje, mas eu vou te dar uma luz. Que há ainda esperança. Mas aí você vai ver agora também a releitura. Eu li um conteúdo, mas eu vou ler de novo porque eu vou fazer a prova, eu já li, mas vou revisar, vou ler. Não adianta, tá? Agora vamos ver eficácia moderada. Agora, sabe qual que é uma eficácia moderada que ajuda você a passar na prova? É interrogatório elaborativo. É você fazer como eu fazia quando eu estava no ensino médio, ensino fundamental. Vou imaginar a cabeça da professora, o que ela teria
pergunta aqui para tirar desse texto. Quais são as cidades relacionadas ao tal evento? Então, é isso, isso, isso. Quando você começa a fazer perguntas sobre o tema, você usa um nível de inteligência cognitiva superior, que você tem que pensar sobre aquele tema e trazer a resposta. Isso tem para a memória a curto prazo, assim, para uma prova assim, você vai ter pouco tempo, isso retém. Ajuda até você passar na prova. Mas vamos imaginar você fazer isso aqui na área da matemática. Você faz, você aprende aquilo lá, tenta fazer várias vezes, decorar, mas você não faz o link para outras questões de matemática que vão ajudar usando aquela fórmula lá na frente. Porque você só estudou daquela forma. E você não recorda mais, porque já passou a primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. Você não está lembrando mais como é que era a primeira unidade, que já ficou lá para trás. Nós vamos chegar lá, como que vai melhorar. Uma coisa boa na técnica moderada é o seguinte: relacionar as informações para resolução de problemas e também falar sobre aquilo que você aprendeu. Falar, ensinar. Olha, você lembra que todo mundo falava assim, olha, coisa boa você ensinar para alguém que tem dificuldade, que você aprende também, não é? Não aprendia, não fixava mais? Então, quando você ensina para alguém, você aprende. Quando eu estou ensinando para vocês, eu aprendo. Você que é professor, você vai aprender muito mais do que o seu aluno, que é o receptor. Agora, outra técnica moderada também. Prática intercalada. Estudar tópicos da mesma matéria e mesclar disciplinas menos complexas com outras mais complexas em uma única sessão de estudos. Tem pessoas que acham que, utilizando isso aqui, isso tem um bom efeito, porque você vai usar, vamos supor, vai estudar matemática, aí você vai estudar uma disciplina tipo artes, conteúdo de artes, e isso dá uma refrescada no cérebro. Facilita o estudo durante o dia, mas tem uma eficácia moderada. Tá? Uma coisa interessante também é que nesse momento aqui dessa prática intercalada, acrescentar, vamos supor, se você ficou 1h30 estudando alguma coisa, você faça uma pausa de 20 minutos. Isso é provado cientificamente, tá? 20 minutos. Mas não é para você fazer uma pausa para ficar olhando o celular ou para você ficar lendo outra coisa. É para você desligar, você vai beber água, vai fazer uma coisa manual para desligar. Porque aí você dá uma refrescada no seu cérebro e você vai organizar, vai ter tempo para o seu cérebro se organizar. Então, é bom ter esse descanso. Outro descanso também fundamental, que foi provado cientificamente, é que durante o dia você pode ter aquela soneca de 20, no máximo 30 minutos, que não entre no sono REM. Esse descanso faz com que o seu cérebro relaxe e você vai ter uma alta concentração depois daquela soneca. Tá? É muito bom. Bem, agora vamos ver para as mais eficientes. É aí que a gente vai entrar. São os testes simulados. Isso eu já ouvia desde a época do meu cursinho. Que é aprender, faça simulado. Faça teste que você veja o que você errou, o que você está fazendo. Porque aí você não tem como recorrer à informação. Aí você vai responder como você sabe. E aí depois você vai corrigir, fazendo, por que eu errei isso aqui? E hoje, gente, nós temos em plataformas para quem quer estudar para concurso, quem quer estudar para vestibular, residência, tem assim, simulados com a mesma duração dos concursos e ele marca para você quanto que você acertou na matéria. Se você está ruim naquela matéria, ó, volte para a teoria em tal lugar. E ainda mostra em gráfico o que você precisa melhorar. Então, é o boom da aprendizagem, assim, da tecnologia, de você entrar em sites que já planejam tudo para a sua vida para você estudar. Olha que coisa maravilhosa. Agora sim, gente, e tem agora aplicativos que eu gostaria que você abrisse, eu postei aí para vocês. Abram aí no nosso grupo, abra aí, e eu vou postar para vocês esse aplicativo hoje. Espera aí. Vou postar aqui. Bem, eu quero que vocês abram e façam, tá bom? Foi a aula que eu dei. Esse aqui foi a aula anterior, que foi a irmã Raquel que deu. É 39, Gênesis 39. Então, a irmã vai ver como que
Vocês vão abrir e vão tentar responder. Cada um abra aí e faça. O aplicativo é o WordWall. A técnica que mais se aprende agora é flashcards. É provado cientificamente que você aprende dessa forma. Gente, eu não sabia nada, mas esse aplicativo, ele é maravilhoso. Aí você aplica no verdinho, clica no verdinho, porque aí vai virar. Quer ver? Ó, aqui, ó. Qual foi? Aí virar. Clica no virar. Aí é como se fosse aquelas cartinhas de antigamente, você escreve a pergunta, vira, tem a resposta. Só que ele é pela internet, né? Pelo aplicativo. Então, vou imaginar que você, sabe essas figuras aí? Ele tem um recurso que você pode pegar a figura pela internet e coloca como você quiser. Muito bom, e você faz a pergunta que você quiser. Esse WordWall é um aplicativo. Se você quiser usar até 5 exercícios, tem a forma de você utilizar. Mas, como eu falei para vocês, quando a gente está motivado a querer que o nosso aluno aprenda, a gente vai atrás da informação e vai querer ensinar e ter um retorno. Então, esse data show aqui, a gente usava muito PowerPoint. A nossa igreja não tinha. A Silvia comprou o PowerPoint. Teve a época da pandemia que a gente tinha o Zoom, que ele tinha só um limite e logo caía. A Silvia foi lá, comprou o Zoom com o tempo que fosse necessário. Então, gente, quando a gente está motivado, a gente procura. Porque se a gente for depender tudo da igreja, a gente não vai conseguir, entendeu? Vai aplicar. Então, se você observar assim, que você pode usar um exercício desse, que você pode elaborar. Gente, eu vou mostrar agora o vídeo para vocês desse WordWall. E o outro mais eficiente é esse aqui, ó, também. Prática distribuída. O que vai... Tem esse o WordWall, que é o mais moderno que tem para o ensino, tanto para crianças pequenininhas, quanto para adolescentes, como para adultos, que essa lição aí é para adultos. E eu apliquei na mamãe, a mamãe, 78 anos. Não teve dificuldade nenhuma no Android, no iOS. Você aplica lá, aparece a atividade. E tem um recurso lá, que se você mandar para todos os seus alunos, você vai saber qual foi a pontuação, se eles estão sabendo. Entendeu? Dá para saber. A prática distribuída é o seguinte: quando você pega e estudou, aí de tempos em tempos tem as revisões. Aí essas revisões que vão fazer com que a sua aprendizagem você não esqueça. O cérebro é a seguinte: você tem seu HD. Ele só é um HD limitado, né? Igual a nuvem, né? Que vai colocando, vai colocando. Não, aqui é um HD limitado. Ele só vai guardar aquilo que você realmente usa sempre. Aquilo que você não usa, ele vai ficando lá, numa pasta bem distante, vai criando poeira e você não vai recuperar tão cedo. Igual você colocar lá no sótão da sua casa ou no porão, no quartinho de bagunça. Você fica lá, passa 5 anos, você não usou, você pode ter certeza que você não vai usar mais. Então, a informação no nosso cérebro, ela só vai ser mantida se você de tempos intermitentes e a prática distribuída. Tem outro aplicativo também, esse aqui, ó, o Anki. O Anki é o mais moderno do mundo e utilizado aqui no Brasil também. É um site que você pode colocar a língua que você quiser, é usado. Ele é assim, ele não tem, como vocês usaram aí, tão bonitinho, sabe? Com figura, essas coisas assim, tipo assim, como se fosse uma folha virando. Não, isso aí é mais assim, mais aprimorado. Lá, se você está estudando para concurso, vestibular, vamos supor, matérias que você quer realmente aprender, e se você quer se aprimorar na Bíblia como professor, o Anki é maravilhoso. Por quê? Ele vai fazer assim, igual o Duolingo. Você você quer aprender versículos bíblicos. Você coloca o versículo bíblico lá, aí some um pedacinho, ele começa a falar assim, ó, sumiu aquele pedacinho daquela palavra importante. Aí você errou, né? Aí depois ele aparece daqui a 5 minutos, aquele versículo de novo. Então, o Anki, ele precisa de baixar, ele é totalmente gratuito. Só que se você for colocar no seu celular de iOS, aí você tem que pagar. Mas se você usar no seu computador ou no Android, é totalmente gratuito, tá? Então, esse Anki,
ele é maravilhoso, porque ele vai fazer só flashcards. E você vai colocando assim, conteúdo do Antigo Testamento. Aí você não deu a lição de Abraão lá atrás? Algumas informações? Aí você fica assim, peraí, como é que é? Quem era a concubina? O nome da concubina era Agar ou Ramá? Misturou tudo. Ele, de vez em quando, aquela informação que você teve lá atrás, ele vai voltar de tempos em tempos. Aí você vai avaliar se ele foi pouco, foi muito difícil, pouco ou facílimo. Aí você vai clicando lá e ele, com tempos em tempos, em 365 dias, ele vai mandando para você. E você vai recordando. Aí o seu cérebro não vai esquecer, porque é intermitente e informações que você vai estar usando. E é isso que está trazendo sucesso para as pessoas que estão passando para concurso e passando para vestibulares. E para aprendizagem de informações que você precisa muito, né? Bem, então nós vamos ver aqui para fechar aqui, gente, olha aqui, esse versículo, Romanos 12, 7. Seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, se você quer, você tem esse dom, se você está aqui é porque você tem o dom de ensinar. Então, haja dedicação ao ensino. Então, haja dedicação também de você querer aprender. Outra coisa também, gente, a Bíblia, ela é novíssima. Olha como é que ele fala aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Qual que é o ensino? Intermitente, constante, entendeu? Então, o ensino, se você ficar ensinando sempre, agora vamos jogar para a tecnologia. Se você está sempre trazendo aquelas versículos, por que as pessoas elas estão longe da palavra de Deus? Porque não estão memorizando a Bíblia, os versículos da Bíblia. Quando você está com dificuldade, quando vem aquele versículo, vamos pensar na parte espiritual. Você memorizou, veio aquele versículo na hora daquele problema. É a sabedoria de Deus, né? Então, agora, nós vamos ver aqui como usar. Olá, prof! Tudo bem com você por aí? Aqui é o prof. Rogério e eu vou dar andamento ao curso de WordWall. Eu pretendo te mostrar como você utilizar essa plataforma em sua aula. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você se inscrever na plataforma e vamos dar os primeiros passos acessando os menus de navegação do site. Se você caiu aqui e não sabe o que é e nem para que serve a plataforma, eu sugiro que você assista às aulas anteriores, onde nós fizemos um vídeo o que é o WordWall. Eu vou deixar o link abaixo na descrição para você dar uma olhadinha nesse vídeo e voltar aqui. Gostaria de te lembrar que esse curso possibilita a emissão de certificado de 8 horas. Basta você se dedicar e ver o nosso conteúdo. Para saber como emitir o certificado, veja o vídeo que está na playlist do curso. Prof, saiba que a sua inscrição e o seu like é muito importante para nós e serve para o YouTube entender que estamos desenvolvendo conteúdos que te ajudam. E também queremos saber a sua opinião nos comentários, pois sempre vamos estar renovando e criando novos cursos. Além disso, temos um grupo no Telegram onde nós compartilhamos vivências, materiais e dicas sobre a prática pedagógica. Basta você clicar no link que está na descrição e se juntar a essa comunidade. Sem mais recadinhos, vamos ao conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Vamos acessar a plataforma através do endereço wordwall.net. Você pode digitar esse endereço aí no seu navegador, ou você pode acessar o Google, digitar WordWall. Vai aparecer ali na busca, você clica no site e já vai entrar na plataforma, tá? Se você entrar digitando diretamente pelo navegador, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui nesse lado superior e clicar e mudar a linguagem, tá? Mudar para português. Feito isso, nós temos que nos inscrevermos no site. Vamos clicar em inscrever-se. E aqui nós temos duas maneiras para realizar a inscrição. Nós podemos fazer conectando diretamente com a nossa conta Google, que nós criamos lá com o Prof. Léo no início. Se você já tem uma conta Google, você pode clicar aqui. Ou você pode colocar o seu e-mail que preferir e colocar a sua senha, marcar esse aceito e clicar em inscrever-se, tá bom? Como nós criamos o e-mail com o Prof. Léo, nós vamos entrar pelo dispositivo do Google aqui. Vai aparecer a conta, eu já tenho logado aqui a conta. Se você não tem logado a conta aqui, clica em utilizar outra conta, tá? E aí é só colocar o seu e-mail e a sua senha. Mas como nós já temos aqui, vamos clicar aqui. Depois de clicarmos, ele já vai entrar mostrando o painel de recursos que nós podemos utilizar. Muito bem, profs. Então, para uma melhor organização didática, primeiramente nós vamos falar dos menus do site e quais
as suas funções. Posteriormente, nós vamos entrar na aba Comunidade, onde nós vamos aprender a escolher a melhor ferramenta, a editá-la, a enviar para os alunos e acompanhar os resultados deles com lindos relatórios. E por fim, nós vamos criar algumas atividades do zero, pensando num planejamento de atividades que nós já teríamos pronto. E aí nós vamos transpor dessa atividade em um documento Word para a plataforma WordWall. Estão preparados? Então segue aqui comigo. Maravilha, pessoal. Após termos feito o nosso cadastro na plataforma, eu vou mostrar os menus aqui em cima que são importantes para a nossa utilização, tá? Aqui, primeiro, o início e recursos. São menus informativos. Aqui, o início, ele explica como a plataforma funciona, que é muito fácil de fazer, escolher um modelo, inserir o conteúdo, imprimir ou reproduzir na tela. Nós vamos destacar alguns pontos que são mais relevantes nesses dois. Aqui ele mostra diversos modelos que tem na plataforma, né? É uma página de venda essa parte. Nos recursos, aqui ele tem uma informação muito interessante que é: as atividades são interativas, elas são reproduzidas em qualquer dispositivo com internet, como computador, tablet, telefone e quadro interativo. Isso é muito bom. E ele vai comentando alguns outros modelos aqui, tem algumas perguntas com respostas que você pode tirar. Isso depois você pode ler com calma, mas nós vamos sanar muito dessas dúvidas que estão aqui. E se você tiver mais dúvidas, pode colocar aqui o seu comentário que nós respondemos para você. Então, esse início e recursos, eles são duas abas mais informativas, tá bom? Depois, nós temos a aba Comunidade. Esta aba é muito importante, nós vamos usar ela bastante, porque a comunidade, eles já colocaram aqui esse nome, porque significa que são os planos que foram feitos por outros professores ou professora. Aqui nós podemos pesquisar os planos e editá-los. Então essa aba aqui, depois nós vamos entrar com maior profundidade, porque ela é muito importante. Após tem a aba Minhas Atividades. Aqui ficam gravadas todas as tuas atividades que você constrói ou edita. Depois nós vamos entrar também nesse assunto. A aba Meus Resultados, aqui você pode ver os resultados que você indica ou sugere para a turma, né? Você envia o link e depois você pode verificar os resultados aqui das respostas da turma. Após, nós temos aqui Criar Atividade em azulzinho, que nós vamos entrar, nós vamos criar uma atividade do zero, tá? Aqui ele mostra atualização, porque nós estamos num plano gratuito, né? Então, se a gente quiser atualizar o nosso plano aqui para pegar um plano pago, a gente pode clicar aqui. E na direita, aqui no canto superior à direita, nós temos um menu que conta com algumas informações da conta, como minha escola, se eu tivesse algum plano que tivesse vinculado à minha escola. A minha página de perfil, isso aqui é muito legal porque ele fica com um link, então se você quiser passar todas as atividades para alguns colegas e dizer, olha, eu tenho essas atividades criadas, nós podemos compartilhar. Você pode enviar esse link e vai estar todas as suas atividades aqui, ó. Tá bom? Todas que você permite o compartilhamento. Dentro dessa seção nós temos aqui editar. Quando nós clicamos em editar, nós podemos mudar alguns dados nossos de usuário, por exemplo, como foto, né? Aqui, coloquei aqui a prática pedagógica, dá para mudar aqui alguns dados. Vamos arrumar o nome aqui do cadastro do Léo Silva, e vamos aplicar alterações aqui. Vamos ver o que temos mais. Depois podemos trocar o idioma e localização. Aqui podemos trocar o idioma e a localização, se for necessário, o fuso horário também. E podemos desconectar. Então, eu mostrei rapidamente todas as abas aqui do site para você saber quais são as funções de cada uma. E agora nós vamos aprofundar alguns temas. E aí, prof? Foi um imenso prazer ter você aqui nesse vídeo onde nós falamos dos primeiros passos da plataforma WordWall. No próximo vídeo eu vou te mostrar como você pesquisar e editar atividades da comunidade. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você clicar e dar seguimento no conteúdo. Vejo você na próxima aula. Tchau! Olá, prof, tudo bem por aí?
Você quer aprender uma ferramenta dinâmica e simples para utilizar em sua sala de aula e no ensino à distância? Aqui é o Prof. Rogério e nós preparamos esse vídeo para você que tem um pouco mais de facilidade com ferramentas digitais. Mas, se você tem um pouco mais de dificuldade e quer aprender, não se preocupa. Nós temos um curso completo que te dá um certificado de 8 horas, onde nós explicamos passo a passo de como você utilizar essa ferramenta. Tudo pronto, prof? Então vem comigo e fica até o final que eu tenho uma surpresinha para você. Basicamente, prof, o WordWall é uma plataforma onde você pode criar lições e atividades online e até mesmo imprimíveis de maneira totalmente personalizada. E uma das questões muito boas desse site é que você pode criar atividades e elas já são responsivas, onde você pode utilizar no tablet, computador e celulares. Então vem comigo para a aula. Aqui na tela do navegador, pessoal, você vai digitar wordwall.net. Após entrar no site, você vai ver que tem esta tela que diz início, recursos, planos de preços, iniciar sessão e inscrever-se. Vamos clicar aqui em planos de preços, porque eu quero te falar sobre uma informação importante. O site conta com alguns planos, conta com um plano básico, padrão e profissional. O plano básico é o plano gratuito, tá? Você vai poder utilizar 18 tipos de modelos, ele mostra aqui se você clica nessa setinha, mas você não tem direito a atividades imprimíveis, ok? E você tem direito a criar 5 atividades ou recursos, como eles chamam aqui. Basicamente, a minha sugestão é que você se inscreva no plano grátis e veja se vai te servir na sua prática pedagógica, se realmente você vai ter um retorno. E se for útil e interessante para você e você acha que vai utilizar mais recursos, então eu sugiro que você contrate o plano padrão. O que eu fiz na minha prática, pessoal? Como eu utilizei muito, eu contratei por um mês o plano padrão e fiz diversas atividades e deixei armazenado. Assim, eu já fui utilizando durante o ano. Mas se você quer saber como aproveitar da melhor forma o seu plano gratuito, dá uma olhadinha no vídeo que a gente tem na playlist, onde a gente tem dicas imperdíveis ali sobre como utilizar o seu plano básico para você acessar diversas atividades prontas sem que utilize todos os seus recursos. Sabendo disso, pessoal, agora nós vamos clicar aqui em inscrever-se. Vai aparecer essa tela aqui que você tem duas maneiras para se inscrever. Você pode se inscrever utilizando uma conta Google que já esteja logada aí dentro do seu computador, ou você pode inserir um e-mail e suas senhas aqui. Basta depois você aceitar aqui os termos de uso e clicar em inscrever-se. Como é mais fácil e nós já estamos logados na nossa conta Google, eu vou clicar para fazer login com a nossa conta. Carregou a página, já tem aqui a lista de contas Google que eu estou logado neste computador. Então basta você clicar em nossa conta Google e ele já vai iniciar a sessão automaticamente. Feito isso, pessoal, nessa tela você vai conseguir enxergar a aba Comunidade, Minhas Atividades, Meus Resultados e Criar Atividade. Basta você clicar aqui agora em Criar Atividade e irão aparecer todos os modelos que o site oferece para o plano gratuito. Então você pode ver aqui o título do modelo, por exemplo, questionário, e uma breve descrição sobre do que ele se trata. Por exemplo, uma série de perguntas de múltipla escolha, toque na resposta correta para prosseguir. Então, no plano gratuito, como você só tem direito a criar 5 atividades, eu já vou te dar uma dica muito importante. Se com a descrição aqui do site você não conseguir entender de que modelo se trata ou como você vai utilizar ele em sua aula, você vai fazer o seguinte. Primeiramente, escolhe qual o modelo que mais te interessa. Vamos escolher aqui, por exemplo, pares correspondentes. Após isso, você vai clicar em Comunidade e aqui nessa aba Comunidade, você vai encontrar diversas atividades prontas feitas por outros professores que deixaram no modo público, onde você pode utilizar e editar. Então, nesta caixa de pesquisa, você vai digitar pares correspondentes e vai fazer a busca. E agora, você já vai encontrar milhares de resultados sobre esse tipo de modelo. Então, você seleciona um que seja do seu gosto. Por exemplo, eu vou selecionar aqui animais em suas casas. E aqui eu já vou conseguir entender a dinâmica da atividade e como eu posso utilizar em minha aula. Entendeu a lógica, pessoal? Como você só tem 5 recursos no modo gratuito, se você escolher já para editar ou criar uma atividade no modo gratuito, você estaria perdendo aquele recurso. Dessa maneira, você vai escolher com maior assertividade o modelo que você quer utilizar. E aqui, pessoal, eu já te mostro a primeira maneira de você obter a sua atividade. Se nós baixarmos um pouquinho aqui, nós vamos observar aqui nesse lapisinho que diz editar conteúdo. Então, nesse caso, digamos que nós gostaríamos de alterar alguma imagem dessa atividade. Basta eu clicar aqui em editar conteúdo e agora nós vamos encontrar esta atividade preenchida. Só que essas configurações de preenchimento eu já vou te mostrar mais à frente quando nós criarmos a nossa atividade do zero. Mas depois que você alterou ou preencheu aqui o conteúdo, basta você clicar em concluído e a atividade vai estar pronta com as suas alterações para utilização. Voltando aqui, pessoal, para essa tela que é criar a atividade do zero, que é o nosso objetivo. Como eu já fiz aquela pesquisa que eu te mostrei para a gente utilizar da melhor maneira o nosso recurso gratuito, eu vou selecionar o questionário de programa de televisão. Então, basta clicar aqui no modelo
E aqui eu quero te mostrar umas funcionalidades que tem na maior parte dos modelos. Então, se você aprender esse aqui, com certeza você vai conseguir realizar os outros. Nessa parte superior, nós temos o título da atividade. Aqui nós podemos acrescentar uma instrução. Como a dinâmica dessa atividade é um questionário, aqui você vai acrescentar a pergunta. E aqui embaixo as respostas. Além disso, você pode acrescentar imagens. Basta você clicar dentro aqui deste ícone. E na parte das respostas, você vai digitar as respostas, podendo colocar até 6 opções. Você vai selecionar uma resposta certa e também você poderá inserir imagens clicando neste ícone. Então eu vou digitar aqui, pessoal, que o meu objetivo é fazer um jogo de adição com números até 20. Vou digitar show da adição. Na instrução eu vou digitar responda corretamente e ganhe muitos pontos. Na primeira pergunta eu já vou colocar 1 mais 5 igual. E aqui nas respostas eu vou colocar 4, 6, 8... 10. Vou colocar somente 4 opções. Eu vou marcar como resposta correta, que é 6. Nesse questionário eu nem precisaria colocar uma imagem, mas eu vou inserir aqui só para você entender a funcionalidade. Então eu vou clicar aqui dentro deste ícone, adicionar imagem, e aqui você vai ter um buscador já automático. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui sinal de mais e vou pressionar a tecla Enter. E aqui já vão aparecer diversas opções. Basta você selecionar e já vai estar inserido lá no seu questionário. Vou selecionar esse verdinho. E está feito, pessoal. Agora eu vou adicionar os outros cálculos rapidamente. E para isso, basta começar clicando aqui em adicionar uma pergunta, onde ele mostra que eu tenho que adicionar no mínimo 5 perguntas e no máximo 100. Após as perguntas adicionadas, pessoal, basta clicar aqui em concluído. Ele vai salvar a atividade e nessa tela você já vai ver como vai ficar a atividade pela visão do aluno. Vamos clicar aqui em começar. Ó, 1 mais 5 e aqui apareceu a imagem que você colocou. Coloquei como exemplo porque na verdade até nem precisaria, né? Aqui o aluno ele pode escolher pontuação vezes 2, ele pode retirar 2 opções e ele pode pedir tempo extra. Vou clicar aqui em tempo extra para vocês perceberem. Então agora sem o tempo correndo nós podemos escolher se nós queremos tirar, por exemplo, 2 opções. E se você comentar com seus alunos que eles podem ganhar mais pontos clicando aqui, basta acertar agora a pergunta. E eles vão ganhar a pontuação vezes 2. Eu também quero te mostrar, pessoal, aqui que você pode alterar o modelo. Basta você clicar num desses modelos e ele já vai mudar automaticamente conforme os modelos interativos que constam no site. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em perseguição. Aqui ele já mudou, vamos clicar em começar. Então, nesse jogo, o aluno vai poder movimentar com o mouse, ou se ele estiver no celular, com um toque na tela do celular, ou até mesmo utilizando o direcionamento do teclado. Basta ele fugir e entrar aqui na resposta correta. Então, é uma outra dinâmica para a mesma atividade e para as mesmas perguntas que você fez. Com um clique, você já consegue mudar isso rapidamente. Vou voltar para o nosso questionário, porque aqui mais abaixo eu quero te mostrar algumas opções de configurações. Então, nessa seção aqui de opções, você vai poder mexer no cronômetro, você pode deixar em contagem regressiva, você também pode adicionar o número de vidas para cada atividade, podendo aumentar aqui a quantidade de vidas ou deixar ilimitado. Aqui você pode configurar o número de perguntas antes de uma rodada bônus, porque conforme você responde essas perguntas nessa dinâmica aqui, vai aparecer uma rodada bônus para dobrar a pontuação ou para ganhar algumas cartinhas extras. 50 a 50%, pontuação vezes 2, o tempo extra, ultrapassa ele já dá a resposta correta. Nesse modo aleatório, você pode deixar as perguntas aleatórias e no fim do jogo você pode deixar selecionado e exibir respostas ou não. Basta você mudar essas opções e clicar aqui em aplicar a esta atividade, que já vai estar alterando automaticamente e você vai poder subir e testar acima. Além disso, pessoal, eu te mostrei essas opções detalhadamente porque basicamente são as mesmas opções para outros modelos. Feito a atividade, agora o que você deve fazer? Você deve enviar para os seus alunos. Então você vai clicar aqui em compartilhar e aqui, pessoal, vocês têm duas maneiras para compartilhar essa atividade. Você pode enviar através de um link, onde você não vai receber as pontuações, e também existem no site alguns modelos de atividades que não têm pontuações, ou você pode definir a atribuição diretamente para aquele grupo de alunos que você pretende obter os resultados. Então nós vamos fazer os dois, nós vamos deixar público porque nós queremos que outros professores encontrem. Vou deixar aqui show da adição, vou adicionar aqui a faixa etária, colocar 6 a 8 anos. Eu posso acrescentar aqui, adicionar o assunto, adição. Então eu vou selecionar aqui de 6 a 8 anos, adição e matemática.
e vou publicar. Num contexto prático, tá? Digamos que você gostaria de passar o link dessa atividade sem obter os resultados dela. Então você vai selecionar esse link aqui, você pode compartilhar no seu Facebook, basta clicar aqui e vai aparecer aqui para a pessoa clicar diretamente no seu Facebook, você já pode fazer uma descrição da atividade. Você pode compartilhar diretamente no Google Classroom, basta você clicar aqui e escolher a turma que você pretende e clicar em ir, ele vai estar criando automaticamente a atividade. Se você tem uma lista de e-mails e quer enviar essa atividade, pode adicionar aqui. Por exemplo, coloca o seu e-mail e clica em mais. E assim você vai adicionando os e-mails posteriormente. Depois basta clicar em enviar. Ou se você quiser utilizar alguma outra plataforma ou você tem alguma dinâmica, você clica aqui para incorporar o link. E por fim, você pode pegar e copiar esse link aqui. Basta clicar em copiar, abrir o seu web WhatsApp no computador e colar para enviar essa atividade pelo WhatsApp para um grupo ou para alguma pessoa. Vamos clicar aqui em concluído e agora vamos clicar em compartilhar novamente. E para você que quer obter os resultados dos alunos e ter um registro dos alunos, esta é a melhor opção. Você vai clicar em definir atribuição. Aqui você vai colocar o título dos resultados. Vamos adicionar aqui resultados de matemática, turma 21, por exemplo. E abaixo você vai poder adicionar outras configurações. Se os alunos devem inserir o nome, ou se você quer deixar como registro anônimo. Aqui você pode adicionar o prazo até o término da atividade. E quando acaba o jogo, você pode configurar se as respostas devem ser exibidas, se você quer selecionar que tem a tabela de classificação e para começar novamente o jogo. Eu vou selecionar aqui a tabela da classificação, mas é claro que vai depender da sua proposta e da dinâmica que você quer utilizar em sua aula. E vou clicar em começar. Feito isso, este aqui é o link específico do resultado daquela turma que você quer enviar a atividade. Então é este o link que você deve enviar para a turma em todas aquelas opções que eu já comentei contigo. Caso você queira criar outros resultados, por exemplo, para uma turma 22, 31, 11, basta você clicar lá em compartilhar, clicar em criar atribuição e preencher novamente aqueles dados, colocando, por exemplo, o resultado da turma 31. Agora vamos subir no menu do site, vamos clicar aqui em meus resultados. Aqui, como vocês podem ver, nós temos duas caixinhas, os resultados da turma 21 e os resultados da turma 31, porque assim eu posso mensurar os dados separadamente de cada turma. E aí, prof, o que você achou desse vídeo? Conta pra nós aqui. Nós tentamos aprofundar um pouquinho mais em uma ferramenta, porque basicamente as outras ferramentas têm a mesma lógica dessa que a gente te mostrou. Mas se você tem alguma dúvida, conta pra nós que a gente pode fazer novos vídeos para tentar te ajudar. Quero te lembrar que a gente tem um curso completo com aulas do início ao fim, mostrando passo a passo de maneira detalhada como você utilizar da melhor maneira essa plataforma. E para você que chegou aqui, dá uma olhada no presente que nós preparamos para você. Acesse bit.ly/atividadeswordwallpp. E aqui você vai encontrar um acervo de atividades prontinhas para você utilizar nessa plataforma que nós produzimos do 1º ao 5º ano. Basta você utilizar os conhecimentos que nós falamos aqui e com certeza você vai conseguir editar e enviar muitas atividades para os seus alunos. Foi um prazer ter você aqui conosco. Curta, compartilha e inscreva-se no nosso canal. Espero ver você em alguma outra aula. Até mais. Tchau! Olá, bem-vindo ao canal. No vídeo anterior eu falei o que é o Anki, falei como ele funciona, quais as vantagens de utilizar ele como método de revisão e também te ensinei a baixar o Anki no computador e no smartphone. Neste vídeo eu vou te explicar como faz para criar os seus cards e organizá-los em baralhos, subbaralhos e outras funções importantes que é interessante você saber para melhorar o seu estudo. Essa é a sua visão do Anki inicial, né, recém-instalado. Então aqui dentro do aplicativo do Anki, veja que por enquanto não tem nenhum baralho, nenhum flashcard. E para iniciar a inclusão dos flashcards, você vai criar um baralho, tá? Então você aperta aqui embaixo, criar um baralho. Vamos supor que eu vou criar um baralho dedicado à Constituição Federal de 88, certo? Então veja que ficou um baralho. Supondo que eu queira criar um baralho de uma outra matéria. Venho novamente, criar baralho. Vamos supor que eu quero criar agora um baralho de direito administrativo. E vou criando todos os baralhos, né, que eu quiser, dependendo da matéria que me é conveniente. Mas aí, dentro de Constituição Federal, eu quero dedicar baralhos específicos para cada parte da Constituição. Então, eu vou criar o chamado subbaralho, ou subdeck, né? Então, para isso, eu posso vir aqui, criar baralho. Vou botar aqui um subbaralho de direitos fundamentais. Pronto. Só que esse baralho de direitos fundamentais, eu quero que fique dentro do baralho da Constituição. Então, eu seguro e arrasto. Então, veja que agora que o baralho da Constituição ficou com um mais. Quando eu aperto esse mais, ele vai mostrar a cascata. Uma outra opção também de eu organizar os baralhos em subbaralhos é você apertar criar baralhos, repetir aqui o nome, Constituição Federal 88, e adicionar 2 pontos. Toda vida que você adicionar 2 pontos, é como se ele descesse um ponto na cascata.
Então, por exemplo, eu vou criar agora direitos sociais e vou dar o OK. Veja que ele já vem direto para cá por conta da cascata. Mas se você achar mais simples, você pode ir criando os baralhos e depois só movimentando. Então, novamente, vou criar mais um baralho aqui de direito administrativo, eu vou botar lei de licitações. Ok? Então, eu quero que esse baralho fique dentro de direito administrativo. Seguro e arrasto. Né? Então, veja que aqui já ficou uma outra cascata. Aqui do ladinho, nessa engrenagem, você consegue renomear, excluir ou exportar o seu baralho, tá? Para renomear é bem simples. Então, de repente, eu quero deixar lei de licitações e contratos. Já dou um OK e ele automaticamente já renomeia, tá? Se eu apertar em excluir, ele vai excluir. E exportar é como se eu tirasse esse baralho com todos os cards dentro e transformasse em um arquivo. E esse arquivo eu consigo transferir, por exemplo, para um amigo meu estudar também. Mas esse assunto de exportar e importar baralhos, eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Para esse aqui não ficar tão extenso. Então, uma vez que eu organizei, né, os baralhos, agora eu vou construir os cards dentro de cada baralho. Então, para ficar mais simples, eu vou construir aqui com base na Constituição Federal. Deixa eu dividir aqui a tela, que aí fica mais simples. E o Anki desse lado. Então, eu tô aqui com a minha Constituição. Então, eu vou começar em Direitos e Garantias Fundamentais. Então, eu venho aqui no baralho que eu quero, vou apertar. Veja que tá dizendo que eu terminei o baralho, mas na verdade não é que eu terminei, porque ele tá vazio. E aí, eu venho aqui em cima em Adicionar. E aí, eu vou adicionar o meu card. Veja que aqui é o campo de frente, onde eu vou anotar a pergunta. E o verso é o campo onde eu vou anotar a resposta, tá? Que vai aparecer depois que eu apertar para revelar a resposta do card. Aí aqui em cima tem um tipo de card. Geralmente eu só uso 2 tipos de card. Esse básico, né, que eu faço a pergunta e coloco no verso a resposta. E o card de omissão de palavras, que é onde eu coloco uma frase e vou ocultando as palavras. Então, geralmente, esses 2 tipos são os que eu mais uso, tá? Eu venho aqui na letra da lei e coloco aqui. Nesse caso, eu vou usar um card de omissão de palavras, que é mais simples. Então, todos são... Eu venho aqui nesse colchetes e aperto. Então, ele já está ocultando para mim essa palavra. Agora, eu quero ocultar outra palavra importante. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo os brasileiros no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Pronto. Veja que nesse artigo da Constituição, eu ocultei 4 palavras e vou adicionar. Vamos para o próximo card. Eu vou por este aqui. É livre a manifestação do pensamento, sendo, vou colocar aqui, permitido, ao invés de vedado. E vou questionar se isso é certo ou errado. Então, nesse caso, eu já vou estar trabalhando com aquele tipo de nota básico, né? Que é a pergunta e a resposta. Então, eu vou dizer que isso aqui está errado, né? Por quê? Porque não é permitido o anonimato. Então, aqui eu vou botar a resposta correta. Vedado o anonimato. Aqui em cima, eu posso personalizar da forma que eu quiser. Posso colocar em negrito, sublinhado, né, itálico. Aqui eu posso alterar a cor da letra, tá? Deixar lilás. E aqui do ladinho, eu posso colocar o grifo da palavra, tá? Então, eu vou deixar aqui grifado em amarelo. Opa, deixar grifado em amarelo, certo? E aí, aqui em cima, você pode brincar com as configurações, tá? Então, vou botar esse errado aqui em vermelho para me chamar a atenção. E pronto. E aí, eu vou adicionando os cards. Depois que eu for adicionar os cards, eu venho aqui novamente no baralho e veja que já consta 2 cards novos em direitos fundamentais. Essa primeira coluna em azul significam os cards que eu ainda não estudei, ainda não abri. Então, eu recentemente incluí, mas não estudei. Nessa coluna do meio é a coluna de aprender. Então, por exemplo, quando eu erro um card e de repente dentro daquele meu estudo eu não chego a revê-lo de novo, ele já fica constando como aprender, ele fica em vermelhinho, mostrando que eu errei e eu ainda tenho que aprender de novo aquele card. E nessa última coluna, que ela fica verde, são cards a revisar. O que significa isso? Hoje eu fiz o card, acertei, mas daqui a 3 dias o Anki vai me mostrar de novo, então ele vai ficar nessa coluna de revisar. Então, supondo que eu já alimentei aqui direitos fundamentais, né, com os artigos da Constituição, e vou estudar. Para estudar é bem simples. Eu aperto no baralho, direitos fundamentais, e aperto em estudar agora. E aí ele vai me mostrar os cards que eu acabei de fazer, né? Então, todos são iguais perante a lei, né? Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, e esqueci o outro. Então, eu vou por aqui mostrar a resposta. A liberdade e igualdade, né? Então, veja que nesse caso, eu acertei, mas eu acertei em partes. Então, eu particularmente gosto de apertar como difícil. Eu não vou pôr de novo em 1 minuto, porque eu não errei todo o card. Eu errei uma parte do card. Então, eu aperto em de novo e daqui a 6 minutinhos ele vai me mostrar. Próximo card. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Errado, né? É sendo vedado o anonimato. Se eu acertei, eu aperto em fácil. Veja que, novamente, ele vai me mostrar o primeiro card. Por quê? Porque eu errei, né? Então, até que eu coloque acertar, ele não vai finalizar o baralho. Vou supor aqui que eu acertei. Fácil. E aí, prontinho. Parabéns, você terminou este baralho. E é assim que funciona.
Outra coisa bacana do Anki também é que você consegue até anexar imagens aos seus cards. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui direito fundamental, adicionar, sei lá, eu quero adicionar uma imagem de uma flor, por exemplo. Então, eu venho aqui, flor, imagens, por exemplo, eu vou copiar essa imagem e aqui no verso eu coloco um Ctrl V. Então, ela já cola a imagem, né? Quando você aperta na imagem, esse quadradinho aqui, esse penúltimo botão, te permite aumentar a imagem e dimensioná-la, né, da forma que você quiser. Então, por exemplo, eu vou botar ela grande. Vou botar só assim, teste. E aí eu vou pôr adicionar. Então, quando eu for estudar esse baralho, voltar aqui em baralhos, direitos fundamentais. Estudar agora. Veja que na hora que eu revelar a resposta, aparece a imagem que eu adicionei, tá? Então, é interessante que você não precisa nem baixar a imagem pro seu computador para poder anexar no card, tá? Você pode só copiar mesmo do Google e já colar. E aqui em baralhos, você sempre volta para aquela matriz, tá? E tem uma outra coisa também que eu gosto de configurar no Anki, tá? Você pode vir aqui em qualquer baralho e aqui embaixo você vem em opções. E aí, o que você vai fazer? Aqui, onde tem o máximo de 20 cartões por dia, eu gosto de colocar 9999, ou seja, desse modo, ele vai me mostrar todos os cartões que estão dentro daquele baralho. E aqui na revisão máxima, eu também gosto de colocar 9999, tá? E eu gosto de fazer isso porque aí eu tenho uma visão global, tá? De todos os cards que estão naquele baralho. Os cards novos, os que eu preciso revisar, os que eu preciso aprender. Então, eu gosto de ter uma visão global. E a outra coisa que eu gosto de fazer é tirar esse 1 aqui da frente, né? O que significa isso? Que ao invés do Anki te mostrar o card que você errou em 1 minuto, ele vai te mostrar daqui a 10 minutos. Que aí fica um tempo mais espaçado para você rever aquele card. E na verdade tem mais uma coisinha, tá? Aqui embaixo, onde tem avançado, ele está considerando um intervalo máximo de 36.500 dias para programar ali as suas revisões, né, os seus cards errados. Só que é muito tempo. Então, eu gosto de deixar 365 dias, que é como se fosse ali um intervalo de 1 ano. Então, caso ele tenha que colocar para mim algum card para eu revisar, ele vai botar num tempo hábil, né, de 1 mês, 2 meses, né, e não aí 2 anos, 3 anos. No mais, é isso, tá? Eu não gosto de mexer muito nas configurações, mas caso você tenha curiosidade, você pode até apertar aqui em cima do título, que ele vai te explicar o que é cada uma dessas pré-definições, tá? Então, por exemplo, você vem aqui, quem entendeu que é intervalo máximo, aperta, e ele te diz o número máximo de dias que o cartão de revisão irá esperar. Então, caso você tenha curiosidade, né, ou queira saber mais detalhes, o próprio Anki, ele é bem intuitivo. E outra coisa importante no Anki também, que você pode, né, mexer, é nessa opção de painel. Aqui no painel, o Anki vai te mostrar tudo o que você tem dentro desse aplicativo, né? É como se fosse um painel de controle. Então, aqui ao lado, você consegue filtrar os cards adicionados hoje, né? No caso, então, são esses 3 que a gente adicionou, os cards editados, aqueles que você teve a primeira revisão, aqueles que foram repetidos hoje. Então, você consegue ter esse controle. Aqui, você consegue adicionar os emblemas, tá? Que são as bandeirinhas. Então, você pode configurar, por exemplo, a bandeirinha vermelha para aqueles cards urgentes que você sabe que vai cair na prova. E aí, quando for chegando próximo à prova, você filtra só pelos baralhos de bandeirinha vermelha, né? Então, você pode ir fazendo essas personalizações. E aqui, né, onde tem baralho, você consegue ter acesso a todos os seus baralhos. No nosso caso, a gente só criou 2, né? O de Constituição Federal, com os subdecks de Direito Fundamental e Direitos Sociais, e o deck de Direito Administrativo. Então, conforme você vai apertando, ele vai te mostrando os cards que tem dentro do baralho. E aí, conforme você vai apertando aqui no card, ele vai mudando aqui do lado, né? E caso você queira fazer alguma alteração, né? Queira, por exemplo, adicionar outra informação, você pode fazer tudo isso dentro dessa parte de painel. E aí, detalhando um pouquinho mais, veja que aqui, né, nesse painel, ele já te mostra cards novos, né, que você tem ainda para ver dentro daquele baralho. E no caso desses 2 outros cards, deixa eu ampliar aqui, que nós já estudamos esses cards, ele já tá me mostrando quando esse card vai aparecer de novo, tá? Então, no caso aqui, ele vai aparecer dia 23 e esse outro dia 24. Então, caso você queira mexer nessas datas, também é possível. Você pode apertar no primeiro baralho, né, ou perdão, no primeiro card, aperta o Shift e seleciona o último. E aí ele seleciona todos os cards. E aí você vem com o botão direito e coloca definir data de revisão. Então, se, por exemplo, você quer revisar tudo hoje, não quer esperar até amanhã ou até semana que vem, é só você manter o 0. Aqui ele até instrui, né? Então, se você manter o 0, vai trazer as revisões para hoje. Se você colocar esse 1 fatorial, vai colocar amanhã mais uma redefinição padrão e assim sucessivamente, tá? Então, vamos supor que eu quero deixar tudo para revisar hoje. Aperto OK. Veja que ele já mudou aqui a data. Então, todos serão revisados hoje, dia 19/12, tá? Outra coisa bacana também, por exemplo, digamos que você já viu tanto esse baralho que você até já decorou a ordem com que os cards aparecem para você. E você quer dar uma misturada, né? Então, você, novamente, seleciona o primeiro, aperta Shift, seleciona o último, aperta no botão direito e pode colocar para reposicionar. Aperta ordem aleatória e OK. Então, eles vão mudar a ordem de aparição
no seu estudo. E aqui embaixo, ele também tem um filtro por tipo de nota, né? Então aqui são as notas que utilizam a omissão de palavras, aqui são as notas que utilizam o tipo básico, e aqui no finalzinho tem a etiqueta. Então, da mesma forma que você pode configurar também os emblemas, né, que são as bandeirinhas, você também pode configurar as etiquetas. E aí é bem simples. Aqui embaixo tem um campo de etiqueta. Então, por exemplo, eu vou colocar que esse card é de jurisprudência. E aí aperto Enter, pronto, já criei essa etiqueta. Caso tenha um outro card de jurisprudência, eu venho aqui no outro card e escrevo aqui, aí ele já vai entender que é de jurisprudência. Eu aperto aqui e já consigo, né, ter uma visão global daqueles cards que são de jurisprudência. Num outro vídeo, eu até explico como faz para, de acordo com essas etiquetas, você criar baralhos dedicados, né, baralhos filtrados, para te ajudar numa revisão mais específica e pontual. Eu vou até deixar o link aqui em cima, caso você queira se aprofundar nesse aspecto. E por fim, outra coisa importante é a parte da sincronização. Quando você aperta para sincronizar, todas as alterações e modificações que você fez aqui no computador são jogadas para o Anki Web, e no momento, por exemplo, que você for estudar pelo celular, tudo aquilo que está sincronizado lá na nuvem vai ser colocado dentro do aplicativo do celular. Essa sincronização, ela acontece automaticamente toda vez que você desliga o Anki, tá? Mas caso você queira fazer antes de desligar, só por segurança, você aperta em sincronizar, e aí ele vai te pedir aquele e-mail do usuário que você cadastrou lá no Anki Web e a sua senha. E aí ele vai conseguir conectar os dispositivos, tá? Então lembre-se que no vídeo anterior eu mostrei como que faz a conta no Anki Web, então é bem simples, tá? E é isso, espero ter conseguido passar as principais funcionalidades do Anki. Na verdade, o Anki, ele é um mundo. Existem configurações bem mais complexas e avançadas para serem usadas, né, que daria aí um curso completo. Mas essas funções básicas que eu te mostrei são suficientes para você ter um bom desempenho e principalmente arrebentar nas revisões para não esquecer mais nenhum conteúdo. Então, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas dicas. É o que eu estou falando para vocês, que a gente está vendo aqui uma forma de estudo que só dá para aprender se você usar. Só parece assim que é muita coisa, mas você vai fazendo aos poucos isso aí. Eu aprendi hoje esse do Word Wall. Né? Eu estava dando toda a palestra, eu falei assim, meu Deus, eu preciso de alguma coisa que seja prática, para que eles aprendam, para que eles usem, né? Para não seja só uma parte teórica. Então, isso aqui vai facilitar muito quando você quiser saber vamos supor, quer memorizar passagens bíblicas, né? Quer aprender algumas coisas da Bíblia que você ainda não reteve, você sabia e parou. Coisa maravilhosa é aprender memorização de versículos, para te ajudar a saber a referência em tal lugar. Então, ele vai fazer recordar com o tempo, e você vai vendo assim, eu tenho que recordar isso aqui. Então, é uma ferramenta para vocês. E, se você quiser usar no mundo secular, para você estudar, é a mais moderna que tem. Sim, pode compartilhar, pode. Aqui, vamos supor, você quer fazer para a sua filha, em algum estudo. Você faz e encaminha para ela, manda para ela e ela baixa no aplicativo, no celular dela. Você pode fazer isso. Ou ela mesmo fazer no seu computador. Entendeu? Então, você pode fazer muita coisa, gente. Esses são aplicativos, assim, que são modernos, que ajudam. E não tem como... para você ter um exemplo, como as coisas melhoraram. Eu fiz o PowerPoint aqui para vocês. Eu aprendi PowerPoint há muitos anos. Agora, eu descobri que existe PowerPoint feito pela IA. Você coloca o conteúdo e ela monta os seus slides. Olha o tempo que a gente leva. É claro que em algum momento o que você vai ter que colocar? Tem toda uma descrição que você tem que preencher, que não é no PowerPoint do Windows. É um aplicativo, você coloca lá todo o seu texto que você quer, aí você faz a pergunta e as respostas. Ele já monta os slides. Olha a rapidez. Aí você não gostou daquela figura, você coloca a figura que você quer. Só tem que ter o texto, né? Então, gente, muita tecnologia, avanço, as coisas são muito rápidas. Agora, para aprender, tem que começar assim, não, eu vou olhar aqui e vou começar a mexer nisso aqui. E aí você vai usar de acordo com a realidade da sua turma. Do seu... Sim, eu vou colocar, eu tenho aqui tudo aqui, como baixar, o link para baixar. E sabe esses vídeos aqui? Eu vou mandar para vocês também, daquele do Word Wall. Que aí você pode ver qual que você prefere mais. Isso aqui, quem está querendo aprender mais coisas sobre a Bíblia para fazer flashcards, né?
É como se fosse antigamente, que você preenchia no papel, aí você virava para memorizar. Esse estudo é do tipo assim, você tem que raciocinar, buscar a cognição, lembrar, aí com o tempo, aí tantos segundos, aí você vira. Quando você virou, é isso que eu errei. Entendeu? É um nível de acesso à cognição mais elevado do que aquele que o resposta simples. Se você ficar grifando lá, você não vai memorizar. Isso você recorre não é o papel, você vai recorrer à sua memória. Então, irmãos, é isso. Eu vou colocar para vocês. Eu vou postar também para vocês isso aqui no grupo da gente, que são tudo que eu resumi aqui sobre os eficazes, moderado e muito eficaz, eu vou colocar aí no grupo. E as informações que eu retirei foi disponibilizada pelo irmão, foi Mente, são revistas assim que são artigos científicos, só que numa linguagem mais fácil para a gente aprender, né? Às vezes já traduzido, o que tem de publicação, só que num nível mais fácil da neurociência. Então, são coisas muito interessantes. Também buscas que eu busquei na internet, e isso aí foi o que está moderno na aprendizagem, e que a gente vive falando aí, que tem a gamificação, né? As pessoas aprendem melhor com jogos. Então, é uma estratégia também para você ensinar, e adulto gosta também de jogo. Tá bom? Pois é. Então, todos esses exercícios, coisas que vocês querem ensinar e quiser aplicar, depois que você dá a aula, mandar para o seu aluno, é um reforçador para ele, fixa, né, o conteúdo. Então, irmãos, é isso. Eu vou colocar depois os links dessas pessoas falando, aí quando você entra, você já vê a primeira aula, a segunda. E o ideal, se você quiser aprender, é você abrir uma janela, igual ela fez, teve um momento aqui, que abre uma janela aqui e outra janela aqui. A pessoa vai falando e você vai fazendo igualzinho como ela está fazendo. Você vai treinando. E vai aproveitando a sua aula da próximo domingo, que você vai dar, vou fazer uma atividade de acordo com a minha realidade. Vou fazer isso aqui. Aí você aprende. Tá bom? E ainda pode diminuir a velocidade da pessoa falando para ser bem devagar e ainda com legenda, se precisar.